Com certeza, alguns de vocês que estão assistindo agora esse vídeo já se perguntou em qual situação eu não posso administrar a nimesulida ou não posso tomar a nimesulida. Nesse caso, vamos ter que estar falando aqui para vocês sobre as principais contraindicações da nimesulida. Por exemplo, se o paciente apresenta hipersensibilidade, ele não pode tomar esse medicamento. Ou se apresenta hipersensibilidade ao próprio medicamento que é a nimesulida, ou hipersensibilidade a outro anti-inflamatório não esteroide, como diclofenaco, ibuprofeno, além de outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroide, esse paciente não pode tomar a nimesulida. Outra contraindicação desse medicamento é quando o paciente apresenta hemorragia gastrointestinal, está contraindicado esse paciente usar esse medicamento. No caso da hemorragia gastrointestinal, é uma situação em que ocorre quando há um sangramento em alguma parte do trato gastrointestinal. Neste caso, pode ser uma emergência médica que requer, assim, um atendimento imediato, tá certo? Porque é uma situação grave. Então, se o paciente tem algum tipo de hemorragia no trato gastrointestinal, só um exemplo aqui, uma úlcera péptica que está sangrando nesse caso, ele não pode tomar esse medicamento, ou seja, não pode tomar a nimesulida. Além dessas contraindicações, o paciente não pode tomar a nimesulida quando apresenta úlcera duodenal ativa, que é uma ferida que se desenvolve no duodeno do paciente, na primeira parte do intestino. Se o paciente tem úlcera duodenal ativa nesse caso, está contraindicado administrar nimesulida para esse tipo de paciente que apresenta esse tipo de quadro clínico. Além disso, um outro tipo de situação em que o paciente não pode tomar nimesulida é quando esse paciente apresenta insuficiência hepática, que é uma condição grave em que ocorre quando o fígado está muito danificado ou não funciona, nesse caso, adequadamente. Ou seja, o fígado está insuficiente, não consegue mais metabolizar com tanta eficiência, por isso que ele está insuficiente, ou seja, o paciente está apresentando uma insuficiência hepática nesse caso. Então, nesse tipo de situação, quando o paciente estiver apresentando insuficiência hepática, a nimesulida está contraindicada, ou seja, não pode ser administrada nimesulida em pacientes que apresentam insuficiência hepática. Uma outra situação que é importante estar colocando aqui para vocês é quando o paciente apresenta insuficiência renal grave. Neste caso em específico, não pode ser administrada a nimesulida quando o paciente está apresentando insuficiência renal grave nesse caso, que é uma condição em que prejudica, por exemplo, a capacidade do rim de filtrar e eliminar resíduos do corpo. Quando não tratado, por exemplo, a insuficiência renal, pode levar a complicações graves, como no caso a insuficiência cardíaca, diálise e também transplante renal, tá certo? Se o paciente está apresentando insuficiência renal grave, está contraindicado a administrar a nimesulida nesse